no segundo livro dos Reis, segundo Reis, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 8 em diante. Antes vamos ouvir o tema das nossas transmissões, presta atenção aí, ó. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui com o meu sistema um pouco limitado, eu não vou conseguir visualizar todas as pessoas que estão nos acompanhando, mas sintam-se fortemente abraçados em tempo de pandemia de coronavírus, né? Vamos dar aquele forte abraço online para todos vocês que estão nos assistindo nessa noite. Escuta só um pouquinho dessa música aí, já já estaremos falando a palavra do Senhor. Louvo a Deus pela beleza que o céu tem. Quando vem o dia, peço mais sua proteção.
abraço especial para os meus familiares lá em São Paulo, Rosita Andrade, Denise Andrade, Rogério Andrade. E aí, Denise, quem é o cantor? Nos convida o Evangelho anunciar. Quando já trabalhar para o Senhor. Cristo nos convida. Um abraço para a irmã Edileide, o irmão José Vicente. Deus abençoe. Patrícia Pacheco Amaral, um abraço. Que o Senhor Deus esteja contigo nesta noite, te ajudando aí na sua caminhada. O meu irmão Edmilson Davi. Ô irmão, que bom que você apareceu, viu? Eu ando com muita saudade de você, viu? Família Andrade tá toda no ar hoje, né? Admiro, Cira, Rosita, Denise, Dene. O Dene não é Andrade não, né, Dene? Oh, que pena, viu? Mas é Vesselins. Família Vesselins também tá ligada aí na nossa live. Meu amigo Nilson Araújo, que Deus te abençoe, viu? É muito bom ter você por aqui. Então, nesse momento, nós vamos estar orando. Os irmãos compartilhem, tá, irmãos? A palavra de Deus nessa noite, ela vai ser de muita utilidade para a sua vida pessoal, para a sua vida particular. O que hei de fazer por ti? É uma pergunta que tem mão dupla. Pergunto eu para Deus, o que hei de fazer pelo Senhor, pela sua obra? Pergunta Deus para mim e para você, o que hei de fazer por ti, pela tua vida? Então vamos ler a palavra do Senhor. Eu já passei o texto para vocês aí, está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 a seguir. Vamos lá. Mas antes de ler a palavra do Senhor, eu quero orar com você, para que você já entre no clima de aprendizado, de discipulado. Quem me conhece sabe que eu não tenho eloquência para sermões, eu não tenho aquele chamamento que as pessoas gostam, mas o Espírito Santo de Deus, que atua na minha vida, tem me dado uma didática muito boa para alcançar os corações, para levar para cada um, com forma de discipulado, forma de aprendizado mesmo, a palavra do Senhor bem explicada, assim como Ele tem nos concedido, e espero que nesta noite não seja diferente. Amado Deus e Pai, Senhor da glória, mais uma vez, Senhor, nós nos valemos dos meios de comunicações disponíveis para levar a Tua palavra, Senhor, à Tua igreja espalhada por todo esse Brasil. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta noite eu quero mais uma vez falar para o Senhor. Usa-me. Eu me coloco diante de Ti como um instrumento, como um vaso, e que o Senhor venha me usar da forma que for do Teu agrado. Que não viva eu, mas que Cristo viva em mim. Que não fale eu, mas que o Senhor fale através de mim aquilo que a Tua igreja precisa ouvir nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Abriu a Bíblia, vamos lá? Certo dia, versículo 8 do capítulo 4 do 2º livro dos Reis. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele.
Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comando do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi o que se pode fazer por ela. Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai, gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse ao servo: leva-o para a mãe dele. O servo o pegou e levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Eliseu subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Desculpe, irmãos, eu pulei aqui. O menino ficou no colo dela e até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado? Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi: olha, é a sunamita. Corra ao encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? E tudo bem com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. Disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo Senhor, pelo nome do Senhor, e por tua vida, que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois voltou, deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos.
Eliseu chamou Geazi e mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Que hei de fazer por ti? Uma mulher rica, porém humilde. Uma mulher humilde, porém com uma visão espiritual. Ô mulher de Deus, preste atenção nesta noite o que o Senhor tem para a tua vida. Será que você é uma mulher de visão espiritual? Será que os seus olhos conseguem ver além das aparências? Será que os teus olhos conseguem vislumbrar o que está atrás das cortinas? Aquilo que parece escuro e obscuro para você, você consegue captar a essência daquilo que Deus tem para a tua vida? A sunamita era uma mulher rica, era uma mulher humilde, era uma mulher que tinha visão espiritual. Ela era uma pessoa que tinha o desejo, tinha a vontade de servir. Ela tinha muito dinheiro, seu marido era um homem próspero, a sua família era uma família próspera, mas composta por apenas o casal. E toda vez que o homem de Deus passava por aquela redondeza, por Sunem, ele passava ali na casa daquela mulher. E sempre é de costume, quando os viajantes missionários andam pelo mundo afora, eles chegam. Hoje é diferente, hoje nós andamos de avião e hospedamos em hotéis, mas naquela época as pessoas andavam a pé, andavam a cavalo, e quando chegava numa casa aonde Deus direcionava, então o missionário parava e ali pedia hospedagem. E a pessoa humildemente, com o coração aberto ou não, oferecia abrigo, oferecia comida para o missionário. Não foi diferente com Eliseu. Toda vez que ele passava, aquela mulher lhe oferecia a comida e ele saboreava a sua comida. Chegou um momento que a mulher sábia, com uma visão espiritual muito profunda, então ela chegou para o seu marido, uma coisa muito importante que de se ver em uma mulher de Deus: a mulher de Deus não deve ser precipitada, a mulher de Deus não deve sair tomando decisões sozinhas, ela precisa consultar primeiro ao seu Deus e depois consultar o seu marido, não para pedir permissão, mas para que ambos sejam cúmplices ou sejam parceiros no negócio que vão começar. Então aquela mulher chamou o seu marido e disse: olha, meu amor, esse homem que vem por aqui, eu tenho uma visão dele, que ele é um santo homem de Deus. Por que nós não fazemos para ele um quartinho de tijolo bem arrumadinho, colocamos lá uma cama, uma lamparina, para que ele possa descansar da sua fadiga, da sua viagem e depois seguir o seu caminho? O marido concordou, o quarto foi construído e foi mobiliado. E aí nós vemos um homem rico e dedicado. O marido daquela mulher, ele tinha toda uma dedicação pela família, pela obra de Deus, e ele era um marido amoroso e atencioso. E ele prontamente atendeu aos anseios daquela mulher, porque eram anseios que valiam a pena serem levados em conta. Aqui no versículo 10, olha, ele diz assim, vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-la. Essas são as palavras do esposo da sunamita. Eu não sei por que não colocaram o nome desse homem de Deus aqui, no livro dos reis. Ele merecia um destaque maior, eu acredito. Bom, dada a introdução, então vamos
ver o que temos para você nesta noite da parte de Deus. O que faremos pelo homem de Deus? Agora é com você. A sunamita, ninguém perguntou nada para ela, ninguém pediu nada, o homem de Deus pediu apenas uma refeição, e depois outra e mais outra, mas o seu coração foi tocado, foi despertado, e ela decidiu consultar o marido para dar algo mais, um conforto a mais para o homem de Deus. Paira na sua cabeça, no seu coração e na sua mente essa pergunta: o que faremos pelo homem de Deus? Ou vamos aprofundar mais essa pergunta: o que faremos pela obra de Deus? O que faremos pelo reino de Deus aqui na terra? Isso é para você, mulher, para você, homem, para falar com seu cônjuge. Meu amor, o que nós podemos fazer a mais pela obra de Deus? O que está faltando aqui na nossa igreja local? O que está faltando aqui no condomínio onde eu moro, aqui no bairro onde eu moro, nessa rua? O que nós podemos fazer para que a obra de Deus ganhe mais destaque? Um quarto, um aposento com mobília simples, porém essencial. Irmãos, o homem de Deus, ele não precisa de luxo, não. Esse negócio desses homens aí andando de avião a jato aí, particular, comprando fazenda e guardando dinheiro no banco e sendo o quinto, o sexto, o oitavo, não sei qual homem mais rico do país. Isso não há necessidade. O verdadeiro homem de Deus, ele deveria ser assim, uma pessoa simples, que anda por lugares simples, que se comunica com pessoas simples. O versículo 11 fala assim, ó: um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Olha, irmão, que maravilha. A pessoa que estava a caminho, eu não sei se os irmãos têm uma noção da trajetória de Eliseu. Eliseu, ele seguiu Elias por algum tempo, e eles profetizavam em Israel, nas 10 tribos, nas tribos no Reino do Norte, né? E às vezes eu troco o Reino do Norte com o Reino do Sul, para que não haja uma quebra aí. Então nós vamos falar assim: ele profetizava mais pelas bandas das tribos de Israel, e não da tribo de Judá, que tinha como capital Jerusalém. Mas ele percorria toda aquela região. Se vocês conseguirem olhar no mapa de Canaã, era uma região vastíssima. E Eliseu andava a pé, eu não sei se ele usava animais para se locomover. Mas tudo que Eliseu precisava naquele local era de um aconchego. A Marta está nos assistindo. Boa noite, Marta. Marta, minha esposa, viu, irmãos? Graças a Deus, hoje eu estou conseguindo visualizar ela aqui, né? Ela fica cuidando das crianças em casa, mas é bom também ouvir a palavra de Deus, viu, Marta? Para que você também tenha umas ideias boas aí, igual essa sunamita, né? Todas as vezes que você me dá uma ideia dessas, a obra de Deus é feita, né? E o milagre acontece. E eu estou aberto aos seus conselhos, assim como o marido da sunamita esteve aberto aos conselhos da sua esposa. Então, tudo que Eliseu precisava era de um descanso merecido, porque ele vivia na sua fadiga de caminhar para um lado e para o outro em função da obra de Deus. Eliseu não tinha salário, Eliseu não recebia dízimos nem ofertas, e ele não tinha tempo para trabalhar, para ganhar dinheiro, não. Ele vivia assim, comendo na casa de um e de outro. Uma mesa, um lugar para meditar, traçar novos planos e projetos. O homem de Deus, eu estou falando aqui para vocês, para quando vocês receberem nas vossas casas o homem de Deus, a mulher de Deus, você precisa saber de antemão
do que essa pessoa precisa, porque olha, a Bíblia diz que aquele que recebe um missionário, ou recebe um homem de Deus, uma mulher de Deus, nessa qualificação vai receber um galardão equivalente a isso. Então, quando você tiver ao seu alcance uma pessoa que está fazendo a obra de Deus, ele não deverá necessitar ou pelo menos pleitear algo muito grande, não. O homem de Deus é sempre simples, é sempre humilde. Uma cama para o merecido descanso após a caminhada. Uma mesa para que ele possa meditar e traçar novos planos. O homem de Deus, ele segue o seu caminho. Quando ele se cansa, ele para e ele descansa, mas pouco tempo depois ele já pega a sua prancheta e já começa a traçar novos planos. E que bom que você colocou uma mesa para o homem de Deus, para a mulher de Deus, naquele quartinho que você reservou para esta pessoa. Uma cadeira, a cadeira representa trabalho, o trabalho burocrático, né? É representado pela cadeira, pela poltrona. Então, o trabalho não deve ser fatigante. Você precisa dar meios, oferecer uma cadeira para o homem de Deus, para que ele não trace os seus planos, os seus projetos em pé, pois ele ficaria muito cansado e não conseguiria continuar com a sua jornada. Uma lamparina. O homem de Deus não deve trabalhar às escuras. É por isso que muitos ministérios não prosperam. É por isso que muitas igrejas vivem envolvidas com o mundo. É porque o homem de Deus não tem visão espiritual. Aquela mulher tinha. E aquele marido também tinha. Aquele casal tinha visão espiritual. Então eles disseram, olha, esse homem precisa de um descanso. Ele precisa de privacidade. Ele precisa de um conforto para que ele possa trabalhar, e ele precisa de uma lamparina. Esse homem precisa de luz para que ele possa desenvolver o seu trabalho com clareza. Amém, irmão? Você está entendendo? Um quarto, um retiro. Versículo 11 fala assim, olha: um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Então, o homem de Deus, ele precisa ter o seu retiro, ele precisa ter o seu local particular. Se você, homem de Deus, mulher de Deus, não tem um particular com Deus, a obra que você faz não vai para frente. A sua família não vai prosperar se você não tem um particular com Deus. Tem coisa que não dá para misturar. Você não pode misturar tudo com todos e com todas as coisas. Você tem que separar um momento, uma cadeirinha, uma mesa, um rack, uma coisa assim que você possa entrar em comunhão com Deus a sós. O homem de Deus sempre tem algum momento particular com Deus. Não tem como nós não termos o nosso momento particular. E nos momentos de intimidade com Deus, é aí que surgem grandes ideias e projetos. Os grandes projetos, normalmente, eles surgem atrás de uma mesa ou sobre uma cadeira, na frente de uma prancheta. Então, alguém tem que planejar, alguém tem que ter visão. Ô pastor, mas que coisa mais complicada que você está falando. Você está falando do que mesmo? Irmãos, eu estou falando do seu projeto de vida espiritual. Você é o templo do Espírito Santo. Você é o servo do Senhor aqui na terra. Você é o mordomo. Você administra as coisas de Deus. Você foi chamado para curar enfermos, para libertar oprimidos. Você foi chamado para salvar almas. Reserve um tempo para planejar, para buscar de Deus a direção, para que você possa estar fazendo toda a obra que Deus colocou na sua vida. Que hei de fazer por ti? Agora chegou o momento, né? Porque, olha só, o tempo todo nós estamos falando do que aquele casal visionário perguntou ou planejou o que deveriam fazer pelo homem de Deus, que é a mesma coisa de fazer pelo próprio Deus, porque aquele homem estava fazendo a obra de Deus. Então, Deus,
na sua generosidade, Deus, na sua justiça, ele colocou no coração do homem de Deus uma retribuição, uma recompensa. Mas ele não sabia o que fazer por aquela mulher. E ele mandou o servo investigar. Geazi, vai ver lá do que essa mulher precisa. O que a gente pode fazer por ela. Isso aqui, irmã, é a voz de Deus, é o projeto de Deus, na cabeça de Deus, que passa pela boca do profeta. Depois que você se dispôs a fazer a obra de Deus, a ajudar a obra de Deus, crescer aqui na terra, então Deus desenvolve um projeto para a tua vida. Um ato de generosidade e uma recompensa. Versículos 12 e 13. Ele mandou o servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi lhe dizer: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Você quer que eu interceda por você junto ao rei ou junto ao exército, ao comando do exército? Aquela mulher não precisava de nada, irmãos. Ela era uma mulher rica e bem relacionada. Ela não tinha problemas sociais, ela não tinha problemas financeiros, ela não tinha problema de saúde. Mas Deus colocou no coração do profeta que ela deveria ser recompensada por aquele ato. Pessoas que estão de bem consigo mesma, com o Estado e com Deus, não costumam sentir falta de nada. Ela falou: não, homem de Deus, eu não preciso de nada não. Eu não tenho processos correndo no cartório, eu não tenho mandado de busca e apreensão, o banco está querendo me emprestar dinheiro, a minha colheita está sendo boa, o meu esposo é um homem saudável, carinhoso, amoroso, eu não preciso de nada não, homem de Deus, está tudo bem, muito obrigado. Mas Deus continua incomodando o seu servo, o profeta, porque ele próprio quer mudar a história daquela família. Olha só, Deus quer mudar a história da sua vida. Deus quer mudar a história da sua família, do seu casamento, do seu lar. Essa situação que você está vivendo, mesmo que você não sinta falta de nada, se você for investigar, falta algo na sua vida. Dá o primeiro passo e pergunte para Deus: o que hei de fazer pela tua obra? O que hei de fazer pelo próximo? E Deus descobrirá o que Ele haverá de fazer por ti. Tem sempre alguma coisa a mais a ser acrescentada em nossas vidas. Quem não tem intimidade com Deus vê o problema, né? Vamos ver aqui o versículo 14. Quem não tem intimidade com Deus vê o problema. Aí mais tarde Eliseu perguntou para Geazi: irmãos, eu tenho dó desse Geazi, viu? Esse homem ele não enxergava 1 milímetro além do nariz. O que se pode fazer por ela, Geazi? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos, o seu marido é idoso. Mas Geazi vai e descobre a situação, mas ele não traz uma solução, ele traz um outro problema. Ele fala: olha, ó, Eliseu, além dela não ter filho, eu acredito que o esposo dela não dá conta mais não, viu? Então, o negócio complicou, né? Desculpa aí o tom de brincadeira, mas é engraçado. Quando você não tem visão de Deus, quando você não tem o Espírito de Deus, você descobre um problema e você não consegue achar uma solução, porque a sua solução também é um problema. Ela não tem filho, mas o esposo dela é idoso. Então ela vai continuar sem filho, do ponto de vista do homem que não tem visão espiritual, da pessoa que não tem visão espiritual. Mas o homem de Deus, sim, ele tem uma solução. Olha só como é que o homem de Deus chegou para aquela mulher. Ele chamou-a e disse assim: olha, por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos seus braços. Pai do Senhor, irmão Joel.
Eu acredito que tem alguma mulher me ouvindo nesse momento, agora, nesse exato momento, que você está preocupada. Eu estou ficando velha, eu não casei ainda, eu casei, mas a coisa não está fluindo, eu ainda não tenho filho, eu nem sei se eu consigo mais ter um filho, eu não sei como é que vai ser a minha vida, e eu acho que está difícil. Olha, nesta noite eu quero me dirigir a você não com a visão de Geazi, mas com a visão de Eliseu. No tempo certo, eu não vou te dar o tempo, a hora, porque não me foi passado isso. Mas eu digo para você, espera no Senhor. Assim como aquela sunamita esperou no Senhor e ela não foi atrás de um médico para saber o porquê que ela não estava conseguindo engravidar. Provavelmente o problema estava com o seu esposo idoso, ou sabe-se lá se ela não era estéril. Mas Deus, ele não quer saber o que é o seu problema, ou onde é que está o seu problema, não. Deus é Deus de solução. Mas é no momento dele. Eliseu deu prazo de 1 ano para que aquela mulher segurasse no seu colo uma criança, filha dela com seu marido. Não seria adotada não, é uma criança biológica, um filho biológico. E você nesta noite, mulher, que está aí pensando, mas eu até agora, eu não sei, eu não sirvo mesmo, até agora eu não consegui nem casar. Ou você que está dizendo, eu casei, mas eu não tenho coragem de ter um filho, eu não sei como é que vai ser isso. Olha, coloca tudo nas mãos de Deus, e no tempo certo, quem vai fazer acontecer, se é que é para acontecer, é Deus. Estamos já quase concluindo. Hoje nós estamos nos alongando bastante, né? Mas a gente tem que concluir a mensagem. Vamos então à hora da provação. Um rapaz trabalhador e dedicado aos pais. Vocês vejam muito bem que aquele menino, conforme prometido pelo homem de Deus, ele veio à luz e ele cresceu. E naquele dia, no dia fatídico, onde nós estamos narrando aqui, ele foi ter com seu pai. O seu pai era rico e tinha muitos escravos, tinha muitos trabalhadores. Nos dias de hoje, aquela criança nem iria trabalhar, ele estaria em casa brincando, estudando, fazendo outra coisa qualquer. Mas ele foi ao encontro do seu pai para já ir tomando ciência dos trabalhos, das tarefas, do dia a dia, da administração daquela fazenda. E quando chega ali, vem a aprovação da mulher rica, da sunamita. O menino passou mal, pediu socorro ao pai, o pai o mandou de volta para casa e ele acabou morrendo. Aí para você, então, morreu, acabou, né? Se é com Geazi, já era, não tinha mais jeito. Mas como é com Eliseu, e como tem um pai compreensivo e uma mãe dedicada, então as coisas começam a fluir naturalmente. O menino estava morto. O problema estava criado. Do ponto de vista humano, não haveria solução para aquele problema. E aquele pai compreensível, por que eu falo de um pai compreensível? A sunamita pegou aquele menino, ou o cadáver dele, né, o seu corpo, e colocou aonde? No quarto do homem de Deus. É problema dele, eu não pedi filho para ele, então ele prometeu um filho, eu tive um filho, o filho morreu, então agora eu não quero mais, eu vou devolver para ele. E colocou lá em cima da cama de Eliseu. E ela chegou tranquila, como se nada tivesse acontecido, e chamou o marido dela e falou: meu bem, eu preciso que você me arrume aí uns servos para me acompanhar, eu vou visitar o homem de Deus. Ela falou: ai mulher, que negócio é esse? Hoje não é sábado, não é lua nova, o que é que tu vai fazer lá no homem de Deus? Aí ela: olha, fica tranquilo, eu volto logo. Não, então tá bem, vai. Isso daí, irmãos, é o relacionamento de confiança, é quando a esposa inspira confiança no marido. E é quando o marido não tem aquele ciúme doentio. Ah, mas o que tu vai fazer no homem de Deus hoje? Ele está sozinho lá,
e você vai fazer o quê? Não, ele não agiu dessa forma. Ele disse, ele pensou consigo, bom, a minha esposa resolveu que vai falar com o homem de Deus, ela deve ter algo importante, quem sabe ela vai levar alguma outra oferta, porque ela vive ofertando, né? Construindo, dando comida para os outros, então quem sabe ela vai levar mais um donativo. Então tá bom, meu amor, pode ir, vai, e tranquilo, tá aí o que você precisa. Mas é o fim. É o fim. O menino morreu, acabou. E agora? O que fazer? Uma mulher determinada e discreta. Ela não contou para o seu marido que o seu filho tinha morrido, porque se ela contasse, aquele homem entraria em pânico, entraria em desespero. Porque era o seu filho único e já estava bem crescido e eles eram muito apegados. O filho não precisava, mas ele estava sempre do lado do pai nos trabalhos daquela fazenda. Um marido curioso, porém compreensivo. Ele falou, tá, mas não é lua nova, não é sábado, mas e o que você vai fazer lá? Olha, meu bem, pode deixar que eu vou e eu volto num instante, não se preocupe. Está bem, pode ir. Uma mulher equilibrada e focada. Aquela mulher tinha foco. Ela não desviou do seu foco. Ela pensou consigo mesma, eu não pedi filho, eu não estava preocupada com filho, mas agora que eu tenho, eu também não quero perder. E eu vou atrás do homem de Deus, ele vai ter que resolver essa situação para mim. Glória a Deus. Não tente fazer o serviço do outro, viu, irmão? Deus tem um chamado específico para você. Vamos narrar aqui o que aconteceu. Quando aquela mulher chegou, de longe, Deus incomodou o profeta e disse, Geazi, a sunamita está vindo ali, é problema. Mas Deus não me revelou qual é o problema da sunamita. Vai lá e fala com ela e pergunta para ela, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com seu marido? Vai tudo bem com seu filho? Eliseu já estava começando a ficar desconfiado que tinha problema, porque aquele dia não era o dia dele receber a visita daquela mulher. Ela só aparecia nas festas da lua nova e no sábado, quando era para entregar as oferendas, digamos assim, né, as ofertas, os donativos. E o que acontece com o oportunista? Eu falo para você nesta noite, não seja oportunista em proveito próprio. Quando Eliseu falou com a sunamita e ela se agarrou nos seus pés, chorando, ele já tinha determinado que Geazi fosse na frente para saber o que estava acontecendo na casa dela. Vai lá, Geazi, e resolve lá o que tem que resolver. E a mulher falou, não, eu não vou. Geazi pode ir quem for, mas eu só vou contigo, homem de Deus. Mas o que está acontecendo com você, mulher? O que te aflige? Qual é o teu problema? Aí ela desabafou. Eu não te pedi filho, homem de Deus. Eu não te pedi nada. Lembra que você me questionou do que eu precisava? Eu não te disse que não precisava de nada. E eu não te disse que não era para me dar falsas esperanças. É por isso que eu tenho muito cuidado, irmãos, de sair orando pelas pessoas e prometendo cura, e prometendo prosperidade, e prometendo solução de problemas. Porque eu não tenho nada. Eu não tenho nada para te oferecer. Eu tenho apenas o Senhor Jesus na minha vida, que isso para mim é tudo. Mas eu não posso sair dizendo para você aí, receba isso, receba aquilo, porque para você conquistar alguma coisa do Senhor, você precisa ter fé. Ele já preparou tudo para você, está tudo disposto, está tudo disponível, está tudo programado, mas você precisa dar um toque de fé, não para tocar no coração de Deus, não, mas para desbloquear aquilo que é seu por direito, que Deus já reservou para ti. E o que eu posso fazer por você? Eu posso apenas te encorajar, eu posso apenas orar por você
E quando Deus me manda, eu vou lá e digo, levanta e anda em nome de Jesus. Quando Deus me manda, eu vou lá, tumor maligno sai em nome de Jesus. Quando Deus me manda, eu falo para a mulher que está com um filho quase abortivo, e eu digo, menino, fica aí em nome de Jesus. E ele nasce no prazo certo de 9 meses, mas isso é quando Deus manda. Então, irmão, não podemos ser oportunistas. O homem de Deus, a mulher de Deus, o profeta, não deve sair por aí distribuindo bônus proféticos para as pessoas, prometendo aquilo que ele gostaria que a pessoa recebesse. Não faça isso. E você não vá atrás dessas bonificações, porque aquela mulher estava passando por uma prova, e ela tinha que passar por tudo aquilo. Aí o que acontece? Geazi foi na frente, pegou o cajado do profeta e falou, eu vou lá ressuscitar esse menino, e aí eu vou ser igual ao meu Senhor. E essa mulher vai me admirar, esse homem vai me admirar, e eu terei todas as benesses que o homem de Deus tem. E ele foi e fez o que o profeta mandou, mas como o coração de Geazi não era puro, o milagre não aconteceu. E quando o seu coração não é puro, mesmo que você tenha desejo, mesmo que você tenha boa vontade, o milagre não acontece. Tem que haver pureza no seu coração para que haja uma conexão entre Deus, você e o paciente, a pessoa por quem você está orando. Deus só opera o milagre se for para a glória do seu próprio nome. Então não adianta você ficar aí correndo atrás de milagres, correndo atrás de bênçãos, porque se não for para a glória do nome do Senhor, não vai acontecer. Olha o que aconteceu com Geazi. Ele chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou, nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e disse, o menino não voltou assim. Aí Eliseu chegou lá e fez o que Deus mandou e o menino voltou. Não tente usurpar a bênção do outro. Não tente glória para si próprio. Não tente fazer aquilo que Deus não mandou você fazer. Se você não está autorizado, não está legalizado, não faça, apenas interceda. Coloque-se na brecha da intercessão. Ore pela pessoa que Deus escolheu para realizar. Ou ore para que Deus te escolha para fazer alguma obra específica, algo que vai glorificar o nome santo do Senhor. Não é para ti, não. É para a glória dele. Tudo que você venha fazer que não seja para a glória do nome de Deus, vai restar em prejuízo para você. Concluindo, o homem de Deus não desiste, há de concluir a obra determinada. Então Eliseu foi, ele deitou-se sobre o menino, eu não sei se aquilo foi uma respiração boca a boca, ou se ele fez uma massagem cardíaca, e não aconteceu nada. E ele desceu, andou em volta do quarto, andou em volta da cama, e aguardando uma ordem de Deus, aguardando uma nova providência. Então Deus determinou que ele voltasse e fizesse a mesma coisa. Quando ele fez pela segunda vez aquele mesmo procedimento, que me parece tanto quanto uma respiração boca a boca e uma massagem cardíaca, haja vista que ele se deitou sobre o corpo do menino. Seja lá o que for que Eliseu fez, quem operou o milagre foi Deus. E o milagre aconteceu porque o homem de Deus não desistiu. O milagre aconteceu porque aquela sunamita passou na prova. Ela não se desesperou. O seu esposo sequer ficou sabendo. E aí nesta noite eu quero deixar só um conselho, assim meu particular, né? Para as mulheres, as esposas, donas de casa. Você deve contar para o seu marido. Tem coisas que você se depara, problemas que você mesmo pode resolver. Às vezes o seu marido está trabalhando e aí você arruma um problema em casa e você liga para o telefone celular dele, e aquele homem, ele pode estar numa situação vulnerável e tomar um susto e não entender exatamente o que está acontecendo, e aquilo pode resultar em uma tragédia.
Tem problemas que geram desconfiança, mas que você não é culpada daquela situação de desconfiança. Então, guarda para si essas situações embaraçosas. Não desperte a curiosidade do seu marido para o lado do mal, né? Tem coisas que não precisa ser falado, não. Ora, reaja, resista às tentações, procure levar uma vida harmoniosa com seu esposo. E um conselho para os esposos: seja como aquele homem rico, aquele fazendeiro. Ele não teve ciúme da sua esposa, que foi ver o homem de Deus num dia não determinado. Ele pensou, mas o que ela vai fazer lá hoje? Bom, mas eu acredito que se ela está indo é porque tem um bom motivo. Então, chamou o servo, mandou albardar a jumenta e deu tudo que aquela mulher precisava, sem saber o que ela iria fazer. Então, homem de Deus, seja sensato. Não atrapalhe a obra que a sua esposa está fazendo para Deus. Não fica com picuinhas, com ciúme bobo, arrumando coisas que não existem para atrapalhar a tua esposa fazer a obra de Deus. Porque se ela está fazendo a obra de Deus e você atrapalhar, você vai responder por isso. Você será responsabilizado pelo fracasso da tua esposa. Então fica aqui o conselho para os dois. Nem tudo é para ser falado, mas tudo aquilo que for necessário tem que se falar sim. Por mais dura que seja a verdade, não esconda se há necessidade de ser falado. Se não, administre um problema menor e deixe para discutir um problema maior para que se encontre junto uma solução. Conselho de um veterano com 38 anos de casado: não minta para o seu cônjuge. Não minta. Se você não consegue falar a verdade, fique calado. Agora não minta, porque a mentira, ela ocasiona desastre quando revelada. Em 2019, eu passei por uma situação difícil e eu não sei se é original, mas eu criei uma frase assim: olha, me conte a sua pior verdade e juntos encontremos a melhor solução. Mas se me contares a sua melhor mentira, torça para que eu não descubra. E por aqui nós ficamos, e que Deus te abençoe. E eu quero orar pelos enfermos, orar pelos que estão passando por problemas difíceis, né? Situação atípica no Brasil e no mundo. Eu sei que tem muita pessoa nesta hora precisando de um socorro de Deus, né? Mas Deus, ele age na individualidade tanto quanto na coletividade. Então, nesta noite, eu quero despertar em você a sua fé, porque a fé é a senha, a fé é a chave que abre o tesouro de Deus, aquilo que ele já preparou para você. Não tente ter fé para impressionar Deus, não. Tente ter fé para alavancar a sua própria vida espiritual, para tomar posse de tudo aquilo que Deus já determinou para a sua vida. Porque só vai acontecer na sua vida aquilo que está determinado por Deus. Agora, se você não tiver fé para adentrar no Santo dos Santos e buscar as promessas de Deus na sua vida, outra pessoa vai ter fé e vai alcançar, e você vai ficar para trás. Você não vai receber, mas as bênçãos estarão lá te esperando no momento exato que você se dispor a confiar em Deus. Deus não me revela nada hoje, não me mostra nada em específico, então, sendo assim, eu vou fazer aquela oração genérica, né? E você que tem o seu problema aí, um problema que te acompanha, que está difícil de resolver, então você vai colocar a sua fé em ação agora e eu vou interceder por você, tá bom? Amado Deus e Pai, nesta noite, Senhor, eu oro por esta pessoa, esse homem, esta mulher, essa criança. Eu oro, Senhor, por esta família, que nesse momento está passando por necessidade. Essa pessoa que está enferma, essa pessoa que está aflita, está com um relacionamento conturbado, essa pessoa que não sabe sequer o que fazer do relacionamento, essa pessoa não está sabendo
desenvolver o seu projeto de vida. Nesta noite eu peço a Ti, meu Pai, que entre agora nesse lar, entre nesse local de trabalho, nesse veículo, agora, nesse exato momento em que essa pessoa está me ouvindo. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, comece a operar o milagre agora. Senhor, comece a acender a fé no coração desta pessoa. Esta pessoa precisa tomar posse de todas as bênçãos que o Senhor reservou para ela. Mas para isso, Senhor, ela tem que ser determinada. Ela precisa se levantar, ela precisa se dispor a fazer algo por Ti, Senhor, para que também o Senhor possa fazer algo por ela. Oh Deus, nesta noite, entra neste lar, cura as enfermidades, liberta os cativos, salva os perdidos, para a glória do Teu santo nome. Eu abençoo, Senhor, toda a família cristã, ao alcance da minha voz e da minha imagem, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Teu nome. Amém. Meus irmãos, por aqui ficamos, né? Wanderson Santos, Oswaldo Gabriel, entraram aqui, estou vendo agora, né? Muito obrigado pela presença de vocês, né? Por estarem conosco, compartilhando, né? E ficamos aqui até uma próxima oportunidade. No próximo domingo, querendo Deus, nós estaremos aqui, mesmo que já tenha aberto, né, para as igrejas menores, como é o nosso caso, nós estaremos ainda transmitindo. E eu estou com um projeto de aprimorar isso aqui, né? A gente colocar equipamentos modernos para que nós possamos fazer isso melhor, porque eu sei que você merece algo melhor do que você está tendo. Mas eu te peço em nome de Jesus, me entenda, ore por mim, porque no momento é só isso que eu tenho para oferecer em termos de tecnologia, em termos de aparatos, né? Mas eu confio no Senhor que a palavra que Ele tem mandado para ti tem surtido efeito.